Vamos iniciar a apresentação dos trabalhos referente ao eixo 6, biografias elaborados no uso de provérbios familiares. E para coordenar a nossa mesa, o nosso trabalho, contaremos com a professora doutora Maria Isaura Rodrigues, que já está aqui presente. Quero primeiramente agradecer o convite da professora Flávia e dizer que é sempre um prazer participar desses eventos, que a gente pode ouvir as pessoas que escrevem, né, narrativas autobiográficas, em suma, poder compartilhar com os alunos da FFP e também fora da FFP as suas experiências de vida, suas narrativas, lembranças, memórias. É sempre um prazer estar com vocês e participar desses eventos. Eu quero agradecer, então, a professora Flávia pelo convite e a vocês por estarem aqui conosco, né? Isaura, eu que agradeço a presença de todos os que se inscreveram, as meninas do Coletivo Memorar, entre as quais eu muito alegremente me incluo como meninas também. Aproveito para me incluir, não é? E vamos, então, dar início à sessão, né, nosso encontro do eixo 6. Então, o título do texto memorial é Devagar Também é Pressa. Só fazendo um comentário, esse título eu ouvi pela primeira vez vindo de um filósofo que trabalha na portaria do meu prédio, né? E num dia em que eu estava muito aflita, querendo que ele resolvesse alguma coisa muito rápido para mim, e ele falou para mim: calma, Flávia, devagar também é pressa. Então, não me lembro o nome dele, porque isso já fazem bem, sei lá, mais uns 12 anos, mais ou menos. Eu acho que ele tinha um apelido que era Miro. Então, vamos lá, o filósofo Miro me passou esse título e eu estou aqui reproduzindo, dando a ele a autoria. Possivelmente, as famílias hoje em dia já não usam tantos provérbios como formas de dizer, especialmente as crianças, sabedorias adquiridas, experiências de vida e ditames norteadores para o futuro. Talvez a presença dos provérbios nas relações familiares seja vinculada às especificidades culturais de cada região de nosso país. Para mim, os provérbios fizeram parte das vozes da minha infância, e de tanto ouvir com muita variedade, a cada momento da minha vida, ainda nos dias de hoje, eles me vêm à mente como forma explicativa, consoladora ou como vozes de alerta. Trata-se de um tema pouco estudado e, por este motivo, parece não pertencer a nenhum campo do conhecimento como objeto, mas certamente fez parte da vida de todos em algum momento. Posso lembrar de momentos da minha infância, quando as dificuldades financeiras faziam com que alguns pequenos confortos tivessem que ser dispensados. Lá vinha minha mãe a dizer de maneira consoladora e, ao mesmo tempo, com um tom de voz de alguém que quer ensinar a filha a compartilhar sua sabedoria vivida. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Eu sempre precisava parar para pensar no sentido da frase. E, às vezes, nós duas ficávamos a conversar sobre o que isso tudo queria dizer. Este foi um dos ditados que gerou a conversa. Ora, se os anéis foram embora e os dedos ficaram, não devemos lamentar a perda, porque os dedos são os lugares para colocar os anéis. Então, adiante, compram-se novos anéis, porque eles terão os lugares certos para onde ir. O que significa que não devemos lamentar as perdas materiais, os reveses que todos sofremos vida fora, porque o mais importante é a própria vida. Ou ainda, precisamos ter atenção e discernimento para perceber e definir o que é realmente importante diante de uma perda, para que as pessoas não sucumbam em lamentações pelo que possam vir a perder. A fase dos ditados populares foi simultânea à minha leitura dos pequenos contos intitulados Fábula de Esopo, breves historietas infantis que eram encerradas com uma espécie de subtítulo, Moral da História. Ali,
O autor, um contador de histórias que viveu na Grécia como um escravo no período entre 620 e 560 a.C., apresentava a síntese da situação vivida pelos personagens como uma forma sábia de ensinar verdades da vida para as crianças. Acredito que as mais conhecidas são as duas fábulas que contam a história da lebre e da tartaruga e a cigarra e a formiga. Considere o efeito da imaginação de uma menina pequena que descobre o que aguarda a cigarra, que passou o verão todo cantando e se divertindo, enquanto a formiga não parava de trabalhar e ainda sofria a galhofa da cigarra, ou, como diríamos hoje, sofria bullying da cigarra, que achava ridícula essa formiguinha que não parava de trabalhar logo na melhor época da vida, o verão. Mas como o jogo vira e a cigarra morre de frio e de fome no inverno da vida, quando a formiga previdente e trabalhadora acumulou o suficiente para passar pelas intempéries de modo confortável e seguro. O que uma historinha como essa significou como norte de vida e como alerta de perigo, quando a juventude de cada um de nós deseja cigarrear por aí, descompromissados do futuro que só a previdência da formiguinha garante um final mais agradável diante das adversidades que a todo atinge. Com certeza, a imagem da moral dessa historinha ficou bem marcada na minha memória, porque sempre preferi agir pacientemente como formiguinha, embora, às vezes, a cigarra quisesse se manifestar. Mas nunca foi uma preferência temerosa pelo destino da cigarra. Posso dizer que a internalização do sentido da fábula se firmou em mim como escolha. Fazendo coro com a fábula da cigarra e da formiga, vinham os ditados. Deus ajuda quem cedo madruga. Melhor fazer do que falar. Melhor prevenir do que remediar. Faz mais quem quer do que quem pode, e por aí vai. Quase posso dizer que muitos valores que introjetei e assimilei como norteadores para a condução da minha vida devo à mescla entre a leitura de contos como a fábula de Esopo, que desde a antiguidade influenciou tantas crianças, e do reforço que recebi a respeito de tantas virtudes morais obrigatórias e importantes, ouvidas dos ditados populares que ouvia não de minha mãe, mas também de muitos adultos com os quais convivi. Surpreendentemente, um autor como Norbert Elias, em seu livro sobre o tempo, percebe a função social dos ditados populares na administração de conflitos, pela possibilidade que estes têm de oferecer um discurso genérico, não direcional, mas que, ao mesmo tempo, normativo, no sentido de harmonizar, facilitar e ajudar as relações sociais para que estas ocorram sem grandes conflitos. O papel dos ditados populares, o caráter educativo destes, são temas a serem refletidos, e ainda pelo que eles trazem de impacto na formação de personalidades, na perpetuação de saberes, no compartilhar de experiências, na troca de vivências entre as diversas gerações. Então, o próximo texto é o da Estéia. Memórias de verão. À noite, todos os gatos são pardos. Eu quis pensar em como escrever esse texto de forma com que entendam a complexidade humana não só em mim, mas também dos outros à minha volta. Eu só tenho 21 anos e esse será o meu primeiro memorial. Eu sei que irei guardar isso e ler no futuro, ler com outros olhos. Vou rir ou chorar, vai me doer ou me trazer prazer. Mas é um pouco controverso pensar em dor e prazer como opostos. Muitas vezes, na dor, podemos crescer e entender coisas que nunca entenderíamos de forma indolor. E daí pode vir o prazer do amadurecimento e do entendimento, a partir de experiências e afecções. Afinal, como ouvi uma vez de uma professora da faculdade, o ser humano é isso, um ser que sua, sangra, chora, faz xixi, come, dorme, vive e morre. Há males que vêm para bem. Eu ouço minha incrível mãe me dizer isso desde criança e nunca tinha entendido bem, mas aos 21 anos notei que a vida é um ponto, o agora, e, e, o, e que o que acontece agora, no agora, seja bom ou ruim, é o que acontece e pronto. Não posso mudar o movimento da vida, e muito menos o destino. Vou contar a melhor memória que eu tenho, a memória das férias escolares. Eu fui uma criança que brincava sozinha no quintal. Tinha muitos brinquedos e todos os dias, estando calor ou frio,
era forrado pela minha mãe com um pano bem grande, do tamanho de uma coberta, laranja escuro, no chão do quintal. Esse pano era uma coberta velha da minha mãe. Ali eu espalhava todos os meus brinquedos. Nos dias mais felizes, eu pedia para me ajudarem a montar a minha incrível barraca, uma da Barbie e a outra do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu alternava entre as duas. Às vezes montava uma e outras vezes outra. A estrutura da barraca era a mesma, a única coisa que mudava eram os panos. Dentro da barraca eu colocava um fogão que quase tomava toda a barraca, uma tábua de passar, uma caminha para minha boneca e umas roupinhas de outras bonecas, que eram como se fossem da que eu escolhi. E ali eu passava a tarde toda, o dia todo, na verdade, sendo uma dona de casa ou dona de barraca. Muitas vezes almoçava dentro da barraca e quase pegava no sono também. Aquele soninho pós-almoço, isso me acontecia até uns 8 anos. O tempo passou e a barraca não tinha mais muita graça. Passei a gostar de ver filmes e ficar dentro de casa. Isso talvez me ocorria por eu usar um aparelho na coluna. Sentar ou deitar no chão já não era mais tão confortável para mim. Na verdade, era insuportável. Eu sofri bullying na escola por ser diferente e usar o aparelho. Isso me doeu por alguns anos, mas quando chegavam as férias, era uma grande paz. Mas ao fim de janeiro, já me vinha a ansiedade e o medo de ter que lidar com a escola e os colegas. Nessas férias de fim de ano, o que mais me trazia paz era poder não usar o aparelho para tomar banho de piscina. A piscina era montada e minha mãe enchia com uma borracha listrada, mais antiga que eu na época. Eu amava a sensação que olhar para o alto e ver o reflexo da água nas árvores me trazia. O som dos passarinhos, o silêncio da tarde de calor, apenas alguns carros passando na rua de baixo, e eu pensando, aonde estão indo? Para a praia? Para o trabalho? Para casa? E essas coisas ficavam na minha cabeça. À noite, queimada de sol e com o cabelo molhado, ajudava minha mãe a tapar a piscina com uma lona preta e torcia para que no dia seguinte fizesse tanto sol quanto naquele dia, e eu aproveitasse cada segundo do dia. Quando as aulas voltavam, a piscina era desmontada. Chovia e ficava frio. Eu ficava dentro de casa e assistia todos os dias o mesmo filme depois do almoço, Madagascar 2. Eu sabia as falas e as músicas de cor. Eu assistia muita televisão também, novelas da tarde, sessão da tarde, comendo biscoito da vaquinha. Aos 11 anos, sentia a necessidade de escrever histórias pequenas. Não. Aos 11 anos, sentia necessidade de escrever histórias. Pequenas crônicas sobre a minha sensação na piscina, olhando para a copa da árvore, vendo o reflexo da água e da sombra da árvore na piscina, enquanto o sol estava ali atrás. A sensação busco ter até hoje, aos 21 anos. Depois dos 11 anos, senti apenas mais uma vez, aos 14. A ansiedade para ir para o ensino médio estava me tomando. Eu ia para o último ano do ensino fundamental e sentia que estava crescendo e precisava me desconectar de algumas criancices. Começou ali a minha luta contra qualquer tipo de expectativa sobre a vida adulta. Eu não queria largar de ser criança e apenas estudar. Eu queria não ter que pensar na vida adulta. Mas esse momento chega e eu deixei para trás qualquer tipo de prazer que eu sentia ao observar os momentos, os detalhes e o nada, como os reflexos da copa da árvore e a água da piscina. Eu estava extremamente frustrada. Já não escrevia mais sobre minhas sensações e assim adormece esse lado poético em mim. Aos 18 anos, no ápice da minha correria em ser alguém na vida, eu caí em um lugar que não foi fácil de sair. Chorava pela manhã antes de ir à escola e quando voltava também. Na escola, eu usava uma máscara. Era inteligente, sabia me comunicar, muito boazinha, aluna de destaque de todos os bimestres, amiga de todos, representante de turma em 2 anos do ensino médio. Apenas no último me abstive desse papel por estar focada no vestibular. Em meio a muita dor e conflitos internos, eu venci a correria e passei no vestibular.
Virei o ano machucada, dolorida e cansada. Na praia, em janeiro de 2019, pude então cochilar por um momento ao som das ondas. Ali voltou um pouco a sensação de sentir prazer nos detalhes. Aprendi no primeiro ano da faculdade que o mundo não era só minha escola, que a vida não era uma correria e muito menos uma competição de quem faz mais. Passei a aprender a sentir prazer enquanto comia, enquanto lavava e penteava meu cabelo, enquanto sentia o vento, enquanto digitava ou aprendia algo novo ao ler e entender um texto acadêmico. Em meio a isso, entendi que meu mal veio para o meu bem. Amadureci e aprendi a ser ainda mais sociável em meio ao caos. Aprendi que não tinha aprendido nada ainda, que estou muito jovem e que a vida tinha me dado um presente. A oportunidade de saber que o mundo é enorme e que meu futuro poderia ser algo muito maior do que eu sempre imaginei. À noite, todos os gatos são pardos. Ouvi uma vez essa frase em uma novela antiga. Não tinha entendido, mas depois, sabendo o significado, entendi que muitas vezes não conseguimos ver as particularidades das coisas por conta de tanta informação que já se mostram. Quando compramos alguma coisa, queremos saber como ela é, como funciona e como eu posso descartá-la depois. Assim também com pessoas, tirando a parte de descartá-las. Queremos saber logo de cara como uma pessoa é, como ela funciona, do que gosta ou não, sua reação diante de certos tipos de situações. E assim saberemos se queremos aquela pessoa próxima a nós ou não, se gostamos dela ou não. Há quem diga que quando bate o olho já se sabe se vai gostar ou não. Mas quantas vezes escutamos? Quando te conheci, achei que você era de uma forma, mas depois descobri que você é totalmente diferente. Eu particularmente nunca gostei de julgar um livro pela capa. E como minha mãe sempre diz, quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com ela. 1 quilo de sal você não come rápido, demora meses para que acabe um pacote de sal, mesmo que você cozinhe todos os dias. Eu realmente aprendi a tentar conhecer e observar as particularidades das pessoas, mas principalmente as minhas. Em meio a tantos conflitos, eu não me conhecia e nem sabia quem eu era. Eu ainda não me conheço totalmente e nem sei de tudo o que eu quero, mas entendo que esse seja um processo lento que todos passam enquanto estão vivos. O fato de entender que você é um ser humano que sente coisas, reproduz e está em um longo processo de aprendizagem faz com que as coisas se tornem um pouco mais leves e menos complicadas. O mal quase sempre vem para o bem, depende do ponto de vista. E nem todos os gatos precisam ser pardos à noite. Concluo dizendo que minha vontade mesmo sempre foi que me conhecessem melhor, que soubessem das minhas cicatrizes, da minha história por trás do meu jeito de ser, que eu sorri por muitos momentos, mas que chorei por muitos e muitos outros. Em meio a tantas pessoas, eu escondi quem eu era. Me achavam estranha pelas minhas histórias de sensações de verão, e eu realmente adormeci esse meu lado por conta do que esperavam de mim. Finalizo com 2 histórias que escrevi no momento em que mais estive inspirada, as memórias das férias. Contexto da primeira história. 2014, eu com 13 anos, a professora nos levou para dar uma volta no bairro por lugares que passávamos todos os dias ou quase todos os dias. Ela nos convidou a repararmos nos detalhes desses locais e depois escrevermos ou desenharmos qualquer coisa sobre o que sentíamos e observamos. PS, esse texto foi escolhido para ser publicado em algum jornal na época. Eu acho que foi o jornal da UERJ, da FFP, mas eu não me lembro. A escola enviou meu texto e ele foi publicado. Não tive o jornal, apenas me foi mostrado na época. Desapaixonante. Quando fui pela primeira vez à praça, nem tinha reparado nessa árvore. Eu acho que eu não reparo em nada mesmo. Normalmente, minha mãe não me leva até praças, parques e locais de lazer familiares. Por isso, quando eu vou a lugares diferentes, eu nem observo as coisas em volta. Procuro sempre curtir o momento. Estou acostumada a ir em shopping, e lá definitivamente não tem uma árvore como essa. Essa árvore me chamou a atenção por ser detalhada de longe. Geralmente, as coisas nos fazem prestar atenção de pertinho. Amo coisas e pessoas diferentes, e essa árvore nos mostra os detalhes sem a gente nem fazer esforço.
Nem sempre as coisas são assim. Essa árvore não é apaixonante. Quando nos apaixonamos, reparamos nos detalhes da pessoa aos poucos, defeitos e qualidades. Eu não consigo me apaixonar por coisas que mostram seus detalhes assim, logo de cara. Apaixonante é quando o outro vai descobrindo aos poucos os detalhes do outro. Não sei se só eu consegui reparar na delicadeza dessa árvore, ou se todos também repararam. Só sei que apaixonadora essa árvore não é, mas que eu tenho vontade de ter ela só para mim, eu tenho sim. A árvore desapaixonante. Atire a primeira pedra quem nunca se apaixonou por quem mostrou seus detalhes de cara e por conta própria, sem você ter que descobrir. Aí vai vir um outro texto. Contexto do poema. É um poema. 2014, Inverno. Me parecia uma despedida das minhas sensações e do lado poético. Foi um dos últimos, ou talvez o último texto que escrevi. Essa é a primeira vez que eu mostro. Exclusividade, hein? Em meu quintal. Linda tarde de sábado. A magia do sol refletindo na água da piscina, junto ao dor da sombra fresca no galho das árvores. Lindo meu quintal ensolarado, cujo chão é desenhado pelos galhos e folhas tortas das árvores fracas que fazem sombras, e desenhos sutis no meu chão. Aqui não se ouve ninguém, só se ouvirá o som dos pássaros, e a minha respiração falha. Aproveito toda essa imaginação, porque se tudo isso fosse verdade, eu não estaria aqui escrevendo esse poema. Ou seja, eu estaria lá curtindo o momento. E acabou, gente. Muito bem, né? Gostei muito. Vamos Vamos agora lá, ouvir. Lucilene. A vida Aqui. é dura para quem é mole. Um provérbio em minha vida. Os ditados populares me acompanham desde que sou bem pequena. Impossível lembrar a idade que tinha quando tentava compreender certas expressões. Filho de peixe, peixinho é, de grão em grão a galinha enche o papo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Destes eu lembro que, ainda bem pequena, imaginava de forma bem literal, sem compreender o real significado. Conforme crescia, fui percebendo as mensagens ocultas por trás das frases pontuais. E sem que me desse conta, pouco a pouco ia assimilando aqueles dizeres e observando suas mensagens e formulando meu repertório pessoal de percepções e, desse modo, usando-os como orientações em diversas atitudes. Eu, que sempre fui curiosa e questionadora, acreditava que as respostas simples poderiam solucionar os problemas de uma pessoa. Para isso, os provérbios populares serviam muito bem. Alguns deles, aqueles de cunho mais preconceituoso, me deixavam bem apreensiva. Na adolescência, eu morria de medo de nascer bigodes por causa da seguinte frase: com mulher de bigodes, nem o diabo pode. Na minha profunda ingenuidade, eu acreditava que se me brotassem alguns pelos no buço, já seria suficiente para todos saberem que eu era má. Ao saber daquele que dizia: o rio sempre corre para o mar, passei a ter certeza que jamais seria rica. Ideia que também se reforçava na afirmativa: quem nasce para pato jamais será ganso. De modo mais abrangente, os dizeres reforçadores da manutenção de certa ordem estabelecida pareciam ter muito impacto sobre as minhas perspectivas sobre o meu próprio futuro. Mesmo quando percebi que muitos desses dizeres foram pensados e difundidos a partir de visões completamente preconceituosas e excludentes, eu ainda não havia parado para refletir sobre, para questioná-los. Em uma determinada fase da vida adulta, na qual eu me sentia muito desanimada e revoltada com as condições de vida e de trabalho, estava no ônibus a caminho do trabalho quando olho para o para-choque de um caminhão e leio a seguinte frase: a vida é dura para quem é mole. Foi como um tapa na cara. Aquela pequena ironia me fez olhar para a vida de um jeito bem diferente do que eu tinha visto até então. A partir dali, comecei a olhar para a vida de um jeito muito particular. Eu a encarava como um ser, uma espécie de entidade a quem eu deveria enfrentar com toda a dureza e determinação.
partir daquele momento, passei a encarar os desafios cotidianos de outro modo. Além de pôr em prática aquela ideia do provérbio, ainda o repetia oralmente como um mantra, para mim e para aqueles com quem convivia. Depois de algum tempo, quando já quase esquecia do meu mantra preferido, estou em uma sala de aula no curso de pedagogia e, durante um discurso acalorado sobre responsabilidade e pontualidade na entrega dos trabalhos de sua disciplina, um professor repete aquela mesma frase de um para-choque de caminhão. Fiquei muito admirada por aquele homem importante incluir uma frase tão simples em seu vocabulário rebuscado, mas também feliz por achar que concordávamos em alguma coisa. Foi também no ambiente acadêmico que aprendi a questionar, a duvidar das fórmulas mágicas, a entender a complexidade da vida em sociedade. Uma experiência que me fez querer abrir os olhos, expandir meu leque de visão, derrubar algumas camadas invisíveis que serviam apenas para deturpar modos de ver e de agir no mundo. Sei que tudo isso é apenas uma pequena janela que se abre diante da imensidão de conhecimentos que podemos acessar e, por meio deles, desconstruir determinadas ideias fixas que nos aprisionam. Os provérbios populares de antes ganharam outras utilidades e hoje me permitem reflexões sérias e também boas gargalhadas sobre suas significações. Pensar sobre isso me traz uma sensação de liberdade que me foi muito cara, mas que atualmente gosto de afirmar. Isso não tem preço. Parabéns! Textos muito bem escritos. Olha só, eu vou começar falando, vamos fazer alguns comentários, né? Mas antes de fazer os comentários, eu quero dizer, assim, no geral, que os textos são muito bacanas, eu gostei muito de ler esses textos, né? Que eles trazem questões interessantíssimas para uma reflexão. E o modo de escrever, tanto da Lucilene e da Esther, claro que a Flávia também, né? Mas a Flávia já tem mais né? Já galgou muitos espaços e tal. Mas eu queria saber sobre a Esther e a Lucilene. O que vocês fazem hoje? Vocês são alunas de que curso? Como é que vocês... o que houve? Qual foi o interesse de vocês quando se inscreveram? Queria saber um pouquinho mais do que não está nos textos, tá?